Agora a gente vai falar um pouquinho de geometria. Mas antes disso, vamos relembrar. O que a gente viu no último vídeo? Que o nosso estado de agregação dependia das nossas forças de atrações e do nosso tipo de partícula que a gente tinha. Essa parte a gente já viu, unidade 1 e unidade 2. Agora a gente está vendo essa parte, que a gente vai ver geometria e polaridade. Nesse vídeo, a gente vai ver geometria molecular. Então a gente vai aprender a saber qual forma tridimensional a nossa molécula vai adquirir, dependendo dos elétrons dela, dependendo de quais são os átomos que formam, tudo bem? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a quantidade de átomos que formam a molécula vai fazer que seja diferente a geometria dela. Pensa comigo, é diferente eu ter 2 átomos do que eu ter 3 e ter 4. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, vamos começar com a molécula AX2. O que significa uma molécula AX2? Eu tenho um átomo central e esse átomo vai estar ligado a outros 2 átomos iguais. É aqui a parte importante. O meu átomo central vai ser A e eu vou ter 2 átomos de X do lado, tudo bem? Então, A ligado a X. O tipo de união que a gente tem ali, nesse momento, não vai fazer diferença. Eu quero que vocês entendam que os 2 que tem que estar do lado do central são iguais. Quando eles forem diferentes, a gente vai ver. Agora, eles têm que ser iguais. A, X2. A quantidade de elétrons do nosso átomo central vai fazer diferença. Então, a gente vai ter, primeiro, uma molécula linear e uma molécula angular. São os 2 tipos de geometria que a gente pode ter para quando a gente tem um composto AX2. Qual é a diferença entre elas? A quantidade de elétrons livres que a gente tem no átomo central. Pensa aqui comigo. Quando eu tenho linear, quer dizer que eu estou falando de uma linha. Lembra quando a gente viu o exemplo que a gente tinha a bola e os hidrogênios? Quando eu não tinha meu par de elétrons livres, ele era reto. Então aqui é a mesma coisa. Eu tenho um elemento central e eu tenho dois enlaces aqui. Independente se esse enlace é simples, duplo ou triplo. Eu tenho um enlace para cá e eu tenho outro. E o meu átomo central não tem pares de elétrons livres. O que acontece? Esse ângulo que a gente tem aqui é de 180 graus. Não o ângulo dos elétrons, o ângulo que ele está formando com os átomos que a gente tem do lado. Essa é a parte importante. Quando a gente for ver geometria eletrônica, aí sim eu vou ver ângulo dos meus elétrons. Aqui a gente está vendo o ângulo que forma esses 2 átomos com o meu elemento central, tudo bem? O ângulo entre eles é de 180, então, geometria linear, eu vou ter um elemento central, eu tenho dois enlaces e o meu ângulo é de 180. Um exemplo, CO2. Tenho o meu carbono, vou ter um enlace duplo aqui e tem outro enlace duplo aqui. Tenho o meu octeto de todos os meus elementos. Mas olha para o carbono. Ele tem um enlace aqui e um aqui, mas ele tem elétrons livres? Não. O que isso quer dizer? Que a força que está sendo puxada para cá é igual a força que está sendo puxada para o outro lado. Elas se anulam, então o meu carbono vai ficar parado. Quando eu tiver que representar, eu vou fazer CO, CO. Não vou ter um ângulo que nem a gente tinha na água. Eles vão ser reto, assim, com o meu ângulo de 180. Então, olhei para o meu elemento central. Não tem pares de elétrons livres? Um ângulo de 180 graus, geometria linear. Tudo bem? Mas vai mudar quando eu tiver esse par de elétrons livres. A gente viu um exemplo onde a água tinha 2. Mas eu posso ter 1 ou eu posso ter 2. Então, primeiro, quando eu tiver o meu elemento central tiver um par de elétrons livres, a gente vai falar de geometria angular. Eu vou ter um ângulo, mas vai ser diferente esse ângulo se eu tenho 1 ou 2 pares de elétrons. Vamos começar com um par. Eu tenho meu elemento central, está fazendo os enlaces, mas eu tenho um par de elétrons livres no elemento central. O meu ângulo já não é mais de 180. Por quê? Porque esse par de elétrons está causando essa repulsão. O meu ângulo vai ser menor do que 120. Quando a gente fala isso, porque são vários compostos que têm esse par de elétrons. E o ângulo entre eles muda um pouquinho. 108, 109, 109,5. Para generalizar, a gente fala que é um ângulo menor a 120, tudo bem? Vamos ver um exemplo. Tá vendo o meu azufre aqui no meio? Eu tenho um duplo para cá, um dativo aqui e um par de elétrons livres. Aqui não vai ser mais 180, por quê? Esse par de elétrons vai fazer uma repulsão. Aqui ele está embaixo, ou seja, ele empurraria para cima. Nós costumamos representar com um par de elétrons para cima.
Por que aqui eu coloquei embaixo? Porque eu quero que vocês entendam que quando eu faço Lewis, quando eu faço a minha representação de Lewis, não me importa onde vai os meus pares de elétrons, se eles estão embaixo ou se eles estão em cima. Quando eu for fazer a representação geométrica deles, que é diferente, eu tenho que lembrar que o meu par de elétrons eu normalmente coloco para cima para mim fazer essa repulsão, tá vendo? Aqui eu tenho um duplo, aqui eu tenho um dativo, mas o que me importa mesmo vai ser esse meu par de elétrons livres aqui em cima. Como eu tenho só um par, meu ângulo é menor que 120, tudo bem? Mas e agora? Quando eu tenho dois pares de elétrons, olha aqui, um par, dois pares, vai ser a mesma coisa que o outro? Não, porque pensa que a força que um par empurra é uma força, mas se eu tenho dois pares, eu tenho o dobro de força, então eu vou ter um ângulo menor. Sabe qual é o meu ângulo? Eu não estou vendo ele aqui em cima, eu estou vendo aqui embaixo. Eu vou medir o ângulo que vai ter entre eles aqui embaixo. Esse ângulo vai ser menor a 109, o meu ângulo diminuiu. Por quê? Porque eu tenho mais força que está vindo dos meus pares de elétrons. Lembra quando a gente viu a água? É justamente isso. Quando eu faço Lewis, eu separo os meus elétrons. Quando eles vão fazer a representação da minha molécula, eu tenho dois pares aqui e essa repulsão. Por que os meus dois pares vão ficar juntos aqui? Se eu falei que eles ficam o mais afastados possíveis. Aqui é uma representação em 2D, mas pensa que eles estão os mais afastados que eles podem. Só que eles ainda estão em cima, ou seja, eu tenho um aqui e eu tenho outro aqui, enquanto os meus H's vão estar embaixo. Tudo bem? A água tem um ângulo especial. É menor que 109? É, mas ele é um ângulo de 104,5. É bem específico, porque a água é muito comum da gente falar dela. Mas 104,5 é menor que 109, não é? Então, eu posso falar o ângulo bem específico da água, que é 104,5, mas se eu falar menor que 109, já tá valendo, tá certo, errado não tá. Tudo bem? Mas vai aparecer nas bibliografias oficiais esse ângulo, porque como a gente estuda muito ela, aparece um fixo. Tudo bem? Agora, a gente viu moléculas AX2, mas o que acontece quando eu tenho um átomo central e ele está rodeado de 3? Eu já não vou ter uma lineal angular, eu vou ter um diferente tipo de ângulo. Por quê? Porque eu tenho que ver esses 3. Mas, de novo, eu tenho um átomo central e os que estão rodeando ele são iguais. Se aqui é X aqui também. Se aqui é H, aqui é H, aqui é H. Quando eles forem diferentes, a gente vai ver. Por enquanto, tem uma molécula A, X3, onde o X é sempre o mesmo elemento, não pode variar. Mas também vai acontecer de novo. O meu elemento central, ele pode ter ou não pares de elétrons livres. Se ele não tem, eu vou estar falando de uma plana triangular. Se ele tem um par de elétrons, eu vou falar de uma piramidal. Vamos ver, com calma. Primeiro, a nossa plana triangular. O que eu vou ter? Meu átomo central e ele não tem pares de elétrons, ou seja, eu não tenho um par causando uma repulsão no outro. Ou seja, o ângulo que vai ter entre eles vai ser igual. E aqui o nosso ângulo é igual a 120, não é menor, como a gente viu no angular. Aqui eu vou falar que o meu ângulo é igual a 120 graus. Esse e esse, os três, tudo bem? Vamos ver um exemplo. BF3. Esse exemplo é complicado, por quê? Porque normalmente a gente quer um composto que complete a regra do octeto. E a gente sabe que o B do meio não completa. Mas esse é o que aparece em 90% das parciais. Aparece muito esse exemplo. E é por isso que a gente vê ele aqui. Eu tenho o meu elemento central, eu tenho meus 3 enlaces simples, mas o B, o nosso boro, tem algum par de elétrons livres? Não. Então, o ângulo entre os meus flúors vai ser igual. De quanto que vai ser? De 120. Tudo bem? Então, aqui eu tenho uma geometria plana triangular. Mas e se o meu elemento central tem um par de elétrons aqui em cima? Eu tenho um par de elétrons livres. Ele tem uma repulsão, e a repulsão dele é maior do que a dos enlaces comuns. Lembra quando a gente viu o exemplo de novo? Esse meu par de elétrons não causava esse ângulo que a gente viu na água? Aqui vai ser a mesma ideia. Para ficar mais fácil, pensa numa pirâmide. No topo da pirâmide, eu vou ter o meu par de elétrons. Só que a gente não tem a base, então pensa que esse par empurra para baixo. Então, é como se formasse uma pirâmide aqui. Tudo bem? É meio complicado de você imaginar, mas pensa que o nosso par de elétrons, ele vai estar no topo. E ele vai empurrar os outros enlaces para baixo.
Por quê? Porque ele tem maior força de repulsão do que os enlaces simples. Então, bem aqui em cima, eu tenho um par de elétrons e empurrou os enlaces para baixo. Eu ainda tenho uma molécula AX3, só que o meu ângulo mudou. O meu ângulo vai ser menor a 109,5, tudo bem? Então, quando eu não tenho par de elétrons, é igual a 120. Quando eu tenho um par de elétrons, vai ser menor a 109,5. Aqui o nosso exemplo, NH3. Meu nitrogênio está fazendo 3 enlaces simples com 3 hidrogênios, sempre o mesmo elemento tem que estar rodeando. O que me sobrou aqui em cima? Um par de elétrons. Esse par de elétrons, o que ele vai fazer? Vai empurrar esses enlaces para baixo. Por isso que eu tenho um par de elétrons aqui em cima e os H são empurrados para baixo. Tem um ângulo que já não é 120, ele é menor a 109,5. Então, NH3, ângulo, se eu preciso dizer quanto que ele é, eu não preciso dizer 107, isso vai parecer 107, 108, mas ele tem que ser menor a 109, tudo bem? Ou 109,5, você pode falar só 109 ou 109,5, é quase a mesma coisa. Então, NH3, piramidal. Por quê? Porque eu tenho um par de elétrons, tudo bem? Até agora, a gente viu quando eu tinha 2x e quando eu tinha 3. E se eu tenho 4? Eu vou ter um átomo central e eu vou ter 4 rodeando, 4 átomos rodeando. Lembra que aqui a gente está falando de molécula? Então, eu tenho 4 átomos rodeando. Só que quando eu tenho um composto que ele é AX4, eu tenho 5 átomos, não tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Não vai acontecer de eu ter par de elétrons livres. Não tem como, porque ele vai estar fazendo tantos enlaces, porque eu vou ter 2, 2, 2 e 2. Então, ele fechou o octeto. Por isso que quando eu tenho uma molécula AX4, eu só posso ter um tipo, que é a nossa tetraédrica. É aqui que normalmente vocês confundem. Tetra vem de 4. Mas o que ele quer dizer? Que eu tenho 4 átomos rodeando meu elemento central. Mas eu tenho 5 átomos, contando com o do meio. 1, 2, 3, 4, 5. O ângulo entre eles vai ser igual e vai ser de 109,5. Não é menor, é igual a 109,5. Então, meus elementos estão rodeando e esse ângulo é igual. Vamos ver um exemplo. Tetracloruro de carbono. Esse composto a gente vai ver bastante ele, porque aparece muito em prova. A primeira coisa, quem é o meu elemento central? Carbono. E ele está fazendo 4 enlaces simples. Tem como me sobrar um par de elétrons? Não, porque todos eles estão ocupados. Então, o ângulo vai ser igual. Por quê? Porque a força que o de cima e o de baixo estão puxando é igual, elas se anulam. A força que esse está puxando e esse também é igual, ou seja, todas elas se anulam. E o meu carbono vai ficar parado. Pensa que aqui eu tenho uma força, aqui eu tenho outra. Como elas são iguais, elas se anulam. E a mesma coisa vai acontecer para cá. Eu tenho uma para cá e eu tenho outra para cá. Como elas são em sentidos opostos, mas elas têm a mesma força, elas se anulam. Ou seja, meu carbono não vai se mexer. Eu não tenho um par de elétrons puxando mais forte que o outro. Por isso que eu não tenho um ângulo. Por isso que eu não vou ter esse ângulo que a gente viu. E todos eles vão ser iguais. Não é que eu não tenho um ângulo, eu me expressei mal, desculpa. Eu tenho um ângulo de 109,5, mas eu não tenho um par de elétrons causando uma repulsão. Por isso que o ângulo entre eles vai ser igual. Então, resumindo tudo que a gente viu. Tenho vários tipos de geometria. O que eu tenho que pensar? A primeira coisa, o meu elétron central tem par de elétrons livres? Pode ser sim ou não. Se eu não tenho, se a quantidade de pares de elétrons livres que eu tenho é 0, o meu ângulo não vai ter menor, vai ser igual a alguma coisa. Se eu tenho uma molécula linear AX2, o meu ângulo é igual a 180. Se eu tenho AX3, é igual a 120. E se eu tenho um AX4, ele é igual a 109,5. Se eu tenho um par de elétrons livres, aí eu vou começar a falar que o meu ângulo é menor que alguma coisa. Por exemplo, quando a minha molécula é AX2, eu tenho um átomo central e 2 rodeando. Se eu tenho um par de elétrons, ele vai ser menor a 120. Se eu tenho 2, ele é menor a 109.
E o outro que a gente viu foi o piramidal, que era o nosso AX3. Tem um átomo central e 3 rodeandos. Se eu tenho um par de elétrons, ele é menor a 109,5. Vamos lá. Tenho par de elétrons, vai ser menor a algum número. Não tenho par de elétrons livres, vai ser igual a um certo número, tudo bem? Assim fica mais fácil. Então, peguei a minha molécula, distribuí os elétrons. A primeira coisa que eu faço é ver. Tem par de elétrons livres? Não tem? Quantos átomos eu tenho? Sabendo disso, eu sei que vai ser um desses três valores. Por quê? A gente tem 180, 120 e 109,5. Se eu aprendo isso, que se eu tenho par de elétrons livres vai ser menor a um valor, vai ficar mais fácil. Por quê? Se é X3, tem duas opções, 120 ou 109. Tenho um par de elétrons livres, eu sei que vai ser menor a 109. Não tenho, vai ser igual a 120. Tudo bem? Mas repara aqui, todos que a gente viu foi AX2, AX3, AX4. E se eu tenho uma molécula que é AX, tem como ter ângulo? Não, pensa comigo. O hidrogênio e o cloro. Eu só vou ter um enlace ali. Então, independente da força que tem esse enlace, vai fazer com que a minha molécula ainda seja assim. Eu não tenho como gerar um ângulo ali, porque ela sempre vai estar assim. Então, quando eu tenho uma molécula AX, ele é sempre 180, tudo bem? Porque esse ângulo aqui não tem como mudar. Isso daqui vai ser sempre 180. Mas agora, e se o meu composto central, se o meu elemento central está rodeado de átomos que não são iguais? Porque por enquanto a gente viu, por exemplo, NH3, onde o nitrogênio era central e eu tinha 3 hidrogênios. E se um desses elementos não fosse o hidrogênio, fosse outro? Ou seja, se o meu átomo central está rodeado de elementos diferentes. Aqui vai depender do elemento que a gente está falando. Por exemplo, a gente vai ter que lembrar daquelas regrinhas que a gente viu no último vídeo. HCN. Eu tenho um H, tenho um carbono e tenho um nitrogênio. Primeira coisa, quando eu for montar a minha molécula, o que eu vou ter que lembrar? Vou ter que saber colocar quem é o meu elemento central. O H não é, o oxigênio também não. Vai ser ou o carbono ou o nitrogênio. Quem que vai ser o meu elemento central? O que tem menor eletronegatividade. Entre o carbono e o nitrogênio, a eletronegatividade do carbono é menor. Então, ele vai ser o central. Então, ele vai fazer um enlace simples para cá e um triplo para cá. O carbono tem elétrons livres? Não. Ah, o nitrogênio tem. O nitrogênio não é o central. O central é o carbono, é para ele que eu vou olhar. Tem um simples aqui e tem um triplo desse lado. Vou ter que lembrar das regras que a gente viu. Lembra que o enlace simples tinha a mesma força de um enlace triplo? Então, a força que está sendo puxada para cá é igual à força que está sendo puxada para cá. Vou ter alguma repulsão? Não, porque eu não tenho elétrons livres. Essas forças se anulam, então o carbono não se mexe. Se eu tenho que esses dois não têm a mesma força, não tenho par de elétrons livres, ela vai ser muito parecida às nossas moléculas, AX2, sem par de elétrons livres. Quando eu tinha um AX2 e não tinha par de elétrons, qual era a geometria? Linear. Por isso que aqui eu tenho um ângulo de 180. Agora, se eu tivesse um par de elétrons, já ia ter que considerar outra coisa. Por quê? Porque eu teria sim uma AX2. Só que eu teria uma AX2 com um par de elétrons livres. Se eu tivesse um par aqui, esse ângulo já não seria mais 180. Ele seria, dependendo da quantidade de elétrons que eu tenho, menor a 120 ou menor a 109. Então, qual é a ideia? Quando eu tenho três elementos que são diferentes, primeiro vou descobrir quem é o meu elemento central. Descobrir isso, vou ver os enlaces que ele tem. Vou ver se ele tem par de elétrons livres. E vou considerar as mesmas regras que a gente acabou de ver. Se eu tenho par de elétrons ou não. E assim eu vou poder descobrir qual é a geometria. Ela pode ser linear, angular, piramidal. As mesmas que a gente viu. Mas aqui eu tenho que considerar também os meus pares de elétrons e os meus enlaces. Tudo bem? Então a gente vai ver no próximo vídeo. Vamos continuar vendo geometria iônica e eletrônica para a gente poder depois ver bem os nossos estados de agregação. Espero que você tenha entendido e a gente se vê no próximo vídeo.